Um assunto que entrou em voga desde a semana passada foi a descriminalização do uso de drogas, porque o STF resolveu julgar essa ação, definindo o quanto você pode usar sem que isso seja crime. Acendeu a discussão porque a sociedade é contra. Acendeu a discussão porque o Congresso, que representa a sociedade eleita, é contra. Nunca votou nesse sentido. Ou seja, é um poder extrapolando o outro. E aconteceu o seguinte: suspenderam o julgamento no STF, mas o Senado Federal não vai suspender. Está marcado para essa semana, na quarta-feira, a decisão de votar a PEC das drogas que criminaliza, ou seja, potencializa a pena a quem usar drogas. Ou seja, uma resposta ao STF e também uma resposta a favor da sociedade que não quer a liberação do uso de drogas. Para vocês terem noção, eu estava assistindo ontem o UOL e tem um jornalista lá chamado Sakamoto. Ele falou que a sociedade que preocupa mais em anistiar golpistas do que liberar as drogas é uma sociedade perdida. E eu fico pensando, o que está perdido mesmo é o jornalismo brasileiro. Quando a gente fala da lei da anistia, quem mais se beneficiou com lei de anistia, para quem não sabe, foi o próprio PT, tá? Mas quando a gente fala em anistia para o 8 de janeiro, a gente está falando do devido processo legal, do Estado Democrático de Direito. Pessoas que nunca foram criminosas, o único crime que alguns cometeram, e muitos ali são presos injustamente porque nem cometeram esses crimes, foi o de depredação. A sociedade já fez uma pesquisa, a pesquisa Quaest mostrou que mais de 70% dos brasileiros não acreditam na tese do golpe. E aí o cara vem me falar que é mais importante liberar drogas do que anistiar aquelas pessoas que estão tendo penas totalmente desproporcionais. É insano a gente ver onde chegou o jornalismo brasileiro. Mas enfim, vamos falar da resposta que o Senado dará. Esse aqui é o senador Efraim Filho, um cara muito sensato da Paraíba, que está ponderando muito bem a sua relatoria nesse projeto da PEC das drogas. A PEC das drogas entrará na pauta da CCJ no Senado na quarta-feira, diz relator. A proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC das drogas, entrará na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, na próxima quarta-feira, afirma o líder da oposição, Rogério Marinho, que é do PL do Rio Grande do Norte, e o relator do texto, Efraim Filho. A data foi definida em reunião de líderes no Senado nesta quinta-feira, dia 7. Efraim trabalhou ao longo da semana em dialogar com o presidente do colegiado, o Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, para que a matéria entrasse em pauta. Então o que aconteceu foi o seguinte, e eu sei muito bem como funciona a articulação, o Efraim mesmo já trabalhou em muitas pautas com a gente, é um cara que eu tenho um respeito enorme dentro do Congresso Nacional. Ele conversou com o Davi Alcolumbre e falou que se tivesse o apoio dos líderes, eles pautariam essa PEC das drogas. O Efraim Filho, ele dialogou com todos os líderes, conseguiu o apoio e vai estar para quarta-feira. Então, quarta-feira é um dia que a gente precisa estar bem atento, porque isso aí é uma questão assim até de resposta aos desmandos e aos atropelos de poderes que estão acontecendo no Brasil. Então, acho que é uma coisa muito importante da gente estar acompanhando. Vou estar torcendo para essa PEC ser aprovada, muito bem aprovada e com maioria maciça dentro do Senado Federal. Vamos lá. Outra matéria que a gente quer falar, eu já falei no editorial primeiro, sobre a vitória da direita lá em Portugal. Coisa boa demais para anunciar. Mas tem um ponto sui generis aqui. Do partido Chega, tá aí, assim, é a Globo News que noticiou, mas eu vou fazer a interpretação para vocês. Brasileiro é eleito deputado em Portugal pelo Chega, partido de extrema-direita e anti-imigração. Pois é, um brasileiro foi eleito como deputado pelo partido Chega em Portugal. O que a imprensa está fazendo, o que a própria Globo e outras mídias de imprensa estão fazendo? Eles estão tentando fazer com que os brasileiros sejam jogados contra o partido Chega. Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e outros da direita aqui no Brasil pediram um apoio, porque tem muitos
cidadãos brasileiros, europeus que moram no Brasil. E esses podem votar mesmo estando aqui. Então foi feita uma campanha pelo Eduardo Bolsonaro e outros para que os brasileiros, os cidadãos portugueses que moram no Brasil, votem a favor do partido Chega. A imprensa já fez o contrário. A imprensa já está batendo que, brasileiro, não vote no partido Chega porque eles são contra a imigração. A postura do partido Chega contra a imigração é contra a imigração desenfreada, que está causando um caos em Portugal. Vem cá, você que é a favor da imigração, você gostaria de ver, de uma hora para outra, a sua cidade aí ser lotada de gente vindo, sei lá, do Iraque, do Irã, da Palestina, ou da Venezuela, ou da África, ou de americanos, ou de europeus, e de repente chegar e começar a tomar os seus empregos, de alguns que vêm de alguns lugares mais caóticos, começar o aumento da criminalidade. Lá em Pacaraima, lá, a gente ficou bem assustado com o que aconteceu com o aumento exacerbado de pessoas de uma hora para outra. E aqui eu não estou falando das pessoas, eu estou falando do aumento exacerbado de uma hora para outra da população. O setor público não consegue, a criminalidade é inevitável. Tá rolando isso em Portugal e é por isso que tá rolando, inclusive, hostilidade com o brasileiro. Porque tem brasileiro que vai para trabalhar, toma o emprego do português? Tem, mas isso faz parte. Mas o problema é que tem cara lá para causar crime. Hoje mesmo, um brasileiro está sendo condenado porque foi despedido pelos patrões, foi lá e colocou fogo no prédio residencial, quase matou um monte de gente dentro do prédio. Foi um brasileiro. Então esse tipo de situação é complexa demais. Matéria do Globo News. Entre os novos deputados eleitos pelo Chega, o partido de extrema-direita de Portugal, está um brasileiro. Marcos Santos, de 45 anos, concorreu pela região do Porto. A vencedora das eleições no domingo foi a Aliança Democrática, uma coligação de partidos de centro-direita. O Chega ficou em terceiro. No entanto, foi o partido que mais cresceu. De 12 deputados, na legislação anterior, chegou a cerca de 48. Olha só, até corrigindo uma informação que eu dei primeiro, no primeiro editorial, viu? Era 12 e pulou para 48. Um deles é Santos, do Rio de Janeiro. De acordo com uma reportagem de 2023 do Visão de Portugal, Santos é ex-atleta de artes marciais mistas. Hoje ele é dono de uma escola de artes marciais e é deputado federal eleito para Portugal. E aí, a Globo, com a sua coerência de sempre, está aqui falando sobre o fato dele ser do partido que questiona a imigração se ele é imigrante. Mas a Globo poderia ter falado, ou a esquerda poderia estar comemorando. Olha, um negro brasileiro, imigrante, conseguiu ter voz num país europeu. Olha só, um homem negro, ex-atleta, imigrante, teve voz. E aí, o partido deu voz a um imigrante, mas o partido é contra imigrante. Você está vendo a incoerência da fala dessa, vamos chamar assim, da extrema mídia brasileira? É exatamente isso. É vergonhoso demais. Bora lá. Olha só essa matéria da Folha de São Paulo. A nova resolução do TSE, com dedo de Moraes, vai em linha contrária ao marco civil da internet. Sabe por que eu trouxe essa matéria? Porque eu já falei várias vezes com vocês que aprovaram ali a parte que o judiciário tinha enviado da PL das fake news. Mas é a Folha de São Paulo reconhecendo isso. Juristas, representantes das Big Techs e entidades da sociedade civil ouvidos pela Folha acreditam que a resolução sobre a propaganda eleitoral publicada pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia 1º de março é ilegal, pois violaria o marco civil da internet. O ponto nevrálgico é o artigo 9º. Nele, estabelece que as plataformas de internet serão solidariamente responsáveis, civil e administrativamente, quando não promoverem a indisponibilização imediata de conteúdos e contas durante o período eleitoral. O que eles estão querendo fazer é o quê? É macetar as Big Techs, principalmente redes sociais como o YouTube, redes sociais como o próprio Face, entre outras, porque assim esses grupos diminuem investimentos no Brasil, saem aos poucos, eles terão menos alcance ou até saem do Brasil. Já aconteceu do Rumble sair do Brasil, tá? Então já teve rede social que falou não, nesse caótico inferno
judiciário aí, inferno aí brasileiro, da política brasileira, eu tô fora. O Rumble já saiu do Brasil. Então, assim, eles querem que saiam, e ao sair, só vai chegar a informação da grande mídia. E a grande mídia, vocês sabem que ela não tem valor, ela tem preço. E aí, é tudo maravilhoso para eles. Mas isso não é uma coisa aqui do Brasil. Então, você tem que entender que existe... Isso aqui que você vê acontecendo no Brasil hoje é o reflexo do mundo. Dá uma olhada no que está rolando lá no Canadá, que todo mundo fala que é um lugar tão civilizado. Resolveram colocar um Lula mais novo lá, né? O Trudeau. Olha só o que vem aí do Canadá. Canadá quer mandar prender pessoas que possam cometer crimes de ódio. Você tem noção? Se você cometer crimes de ódio, que eles vão definir o que é, você vai ter prisão domiciliar. Você não pode sair da sua casa, você vai ser preso. Tá? Ou pessoas que supostamente tenham tendência a cometer crimes de ódio. Vocês têm noção disso? O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, propôs um projeto de lei que permite que juízes mandem prender pessoas com potencial de cometer um crime de ódio. A prisão seria domiciliar e teria o objetivo de proteger eventuais vítimas. A oposição criticou o projeto de lei, chamou a proposta de draconiana. Para eles, essa medida é autoritária e pode sufocar a liberdade de expressão no país. Não acreditamos que o governo deva proibir opiniões que contradizem a ideologia radical do primeiro-ministro, disse o líder da oposição, Pierre Poilievre. É isso que está acontecendo, sabe, no mundo. Você vê aqui Maduro aqui do lado, você vê a Maria Corina batendo de frente com o Maduro, você vê na França a direita ganhando força, você vê que cada vez mais essa polarização, essa multipolarização veio em função das redes sociais, e as redes sociais são, sabe, o calcanhar de Aquiles da esquerda mundial, porque o mundo tá vendo, sabe, para quem já leu O Mito da Caverna, quando você começa a observar o que vem do lado da luz e não só contra a luz, ou seja, as sombras das cavernas, você começa a observar um mundo diferente. E o mundo está começando a observar diferente. Peraí, tudo isso que me enfiaram a vida inteira, de esquerda, de não sei o quê, isso não tá com nada? Então, o mundo está saindo do período das trevas da esquerda e começando a enxergar uma luz. Ou seja, essa luz que nós estamos enxergando é que a esquerda é demagoga, é mentirosa, ela fala uma coisa e faz o contrário para te manter nas cavernas. É só você lembrar a fala do Lula. Se o sujeito subir 1 milímetro de conhecimento, ele para de votar no PT. Pois é. É isso que a PT quer, que você continue sempre alinhado no ponto de vista da esquerda e do próprio PT. Outro ponto, tá? Vamos falar de economia. Petistas estão batendo no peito falando que a economia está crescendo, o Lula está trazendo investimento, a coisa está boa demais. Mas eu não vejo assim. E eu acredito que a maioria dos brasileiros não estão vendo assim. Olha, por exemplo, essa matéria da Band News. Custo de cesta básica sofre aumento em 14 capitais brasileiras em fevereiro, aponta o Diese. O custo da cesta básica subiu em 14 das 17 capitais brasileiras analisadas pela pesquisa. Subiu em 14 das 17 analisadas, tá? Vocês entenderam? Não é que 14 do Brasil inteiro. 14 das 17 analisadas, tá? Aqui da região sul, sudeste e tudo. No nordeste, nem fizeram a pesquisa. Tá? Então só pegaram 17 estados, fizeram a pesquisa. Dos 17, 14 subiu o preço da cesta básica. Mas não vai parar por aqui. A inflação vai entrar em colapso. Por quê? Lula já falou de novo em aumentar o rombo das contas públicas. Aumentando o rombo das contas públicas, precisa disso aqui, ó, para bancar. Falta grana no mercado, preço vai subir. Sabe, é uma situação absurda, tá? E nós vamos a pontos, sabe? A pontos visíveis, vendo a economia, sabe, dilacerando. E a mídia, parte da mídia, com a narrativa. Mas e o PIB? E o PIB? Mas não é só de PIB que vive um homem, não, tá? A gente já explicou isso aqui por várias vezes para vocês. Matéria da revista Veja.
no pior nível desde 2019, baixas taxas de investimento indicam um sinal de alerta para a economia do país. A Veja vai te explicar. Ah, mas teve um PIB alto. Beleza, mas ninguém quer investir nisso aqui. Como diz o velho chavão, o Brasil é um país marcado por contradições. Enquanto o produto interno bruto cresceu 2,9% em 2023, no embalo da força do agronegócio, tá? Vamos deixar bem claro, esse que o Lula chama de fascista e que detesta. A taxa de investimentos que se destina à ampliação da capacidade produtiva recuou para o número mais baixo desde 2019. O índice atual, de 16,% do PIB, está aquém da média da maioria das economias emergentes e bem distante do nível recorde observado nas décadas de 70 e 80 do século passado, quando era para ser 22%, ou seja, regredimos no tempo. Taxas pífias de investimento condenam o país a crescimentos modestos, como tem sido sua média, e impedem que melhorem os níveis de produtividade, fator indispensável para qualquer nação avançar. No Brasil, o nível de poupança é baixo, a taxa básica de juros é elevado, o que acaba desestimulando investimentos de boa qualidade, provenientes principalmente da iniciativa privada. E é isso que acontece no Brasil. Gastos populistas fizeram com que o Banco Central elevasse a taxa de juros. Com a elevação da taxa de juros, os investimentos reduzem. É assim. É para controlar a inflação. Então, sabe, a economia é uma equação muito complexa e nem sempre exata. É por isso que o primeiro conceito de economia é controle dos gastos públicos, coisa que o governo atual não tem. Vamos lá, pessoal. O Marcel Van Hatten publicou um vídeo hoje no seu jornal, no seu Instagram, dizendo que já está rumo ao Washington, né? E no vídeo ele declarou o seguinte: embarcando rumo aos Estados Unidos, nos vemos em Washington, Distrito de Colômbia. O mundo precisa saber das graves violações aos direitos humanos que ocorrem no Brasil hoje. Presta atenção no que aconteceu. Um grupo de parlamentares foram até o Congresso dos Estados Unidos e lá fizeram denúncias de que haviam violações aos direitos humanos, ao devido processo legal e um autoritarismo crescente no Brasil. Acontece que isso foi recepcionado pelo Congresso norte-americano. Depois teve a CEPAC, que é o evento conservador, onde vários líderes de direita estiveram, mas faltou um, talvez um dos maiores, Bolsonaro. Por quê? Porque o judiciário daqui impediu. Ele cometeu algum crime que impedisse ele foi condenado em segunda instância? Não, ele fez uma reunião com embaixadores, depois ele fez um grande evento no 7 de setembro, depois ele foi acusado de um golpe que o próprio Mauro Cid falou: opa, falei disso aí não tem nada de golpe. Mas ele não pôde ir. O Congresso norte-americano marcou uma audiência pública para ouvir os parlamentares, ouvir jornalistas, até o monarca foi convidado para que desse esclarecimento. O que está acontecendo aqui no Brasil? E aí você sabe muito bem o que essas pessoas iam falar sobre o que acontece aqui no Brasil. Não é fato? Pois bem, o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos do Congresso pediu para não ter. Recebeu uma ligação de uma força política muito grande do Brasil e pediu para ele, que é do Partido Democratas, de esquerda, pediu para não ter audiência pública. Ou seja, gerou um conflito entre o presidente e o vice-presidente da comissão. O presidente da comissão falou: mas como assim que você me desrespeita? Eu marquei a audiência, eu convidei e você pede para desmarcar? Mas é um direito dele pedir para desmarcar. Ele falou: tudo bem, eu vou ligar para todo mundo, vou pedir para eles virem e eu vou convocar a imprensa norte-americana, todos, não é só a imprensa liberal e conservadora, não, todos da imprensa norte-americana, Fox News, BBC, todas. Vou convocar e vocês vão dar esclarecimento sobre o que está acontecendo. Ou seja, vai ventilar no mundo o que está acontecendo em relação a direitos humanos no Brasil. Tá? Então já ganha um grande e amplo apoio daqueles parlamentares até de centro, nem só os de direita, até de centro que são favoráveis
a liberdade de expressão, que a gente sabe que lá nos Estados Unidos tem uma visão diferente daqui do Brasil acerca da liberdade de expressão, correto? É isso, pessoal, ó, grande abraço, obrigado por ter ficado comigo até o final do editorial. Se gostou, compartilha aí. Pessoal, que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos, não posso esquecer, né? Hora do almoço é sagrado para mim. Eu, como pai de família, e muitos de vocês são pais e mães de família, vocês têm na mente de vocês que, sabe, o pão de cada dia, esse é o principal que você tem para os seus filhos e para sua família. Então, assim, você luta muito para dar, sabe, uma condição de vida digna, justa. Então, assim, todo editorial eu vou desejar isso para você, que é o que eu queria que vocês desejassem para mim também, porque, sabe, o que o pai de família é mais maçante no pai de família é a sua liberdade. Então, assim, eu pus o vídeo do Esdras para vocês e foi veiculado lá no Antagonista e no Metrópolis. E, sabe, aquilo ali é de partir o coração. Então, assim, eu desejo a vocês que nunca aconteça algo naquele sentido para vocês, de você não ter o que comer, não ter contas bloqueadas. Era um empresário produtivo, empregador aqui do Brasil, de repente passa por uma situação como essa. Mas é isso. Eu desejo que isso nunca aconteça com vocês, tá bom? Abraço, fiquem com Deus e vejo vocês no próximo editorial.